Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV, começando com os jogos desse domingo no Campeonato Brasileiro. Tivemos Flamengo 3, Palmeiras 2 no Maracanã. No Castelão, em Fortaleza, Ceará 0, Botafogo 2. No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 2, Sport 0. Em Mirassol, Mirassol 3, São Paulo 0. E em Salvador, Bahia 4, Grêmio 0. Teremos 3 jogos nesta segunda-feira. Juventude e Red Bull Bragantino em Caxias do Sul. Vasco e Fluminense no Rio. Santos e Vitória em Santos. E por que a vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza se tornou ainda mais importante? É que o Botafogo derrotou o Ceará, o Mirassol derrotou o São Paulo e o Bahia derrotou o Grêmio. Todo mundo ali de olho no G4 da Série A. O Palmeiras lidera com 61 pontos, 28 jogos. Flamengo segundo, 61 pontos, 28 jogos. Palmeiras 61, Flamengo 61. Se eu falei diferente aí do Palmeiras, me perdoe. O Cruzeiro é o terceiro, 29 jogos, 56 pontos. Mirassol, quarto, 29 jogos, 52 pontos. O Botafogo é o quinto, 29 jogos, 46 pontos. Em relação ao quinto, o Cruzeiro tem 10 pontos de vantagem, uma diferença importante. E por isso, a vitória mostra isso diante do Fortaleza. O Bahia é o sexto, tem um jogo a menos e 46 pontos. O Fluminense, que joga nesta segunda-feira com o Vasco, é o sétimo colocado, tem 41 pontos. Se o Fluminense perder para o Vasco, o Cruzeiro vai abrir 15 pontos em relação ao sétimo colocado. Em termos de G6, o Cruzeiro daria um passo importantíssimo. Isso caso aí o Fluminense não derrote a equipe do Vasco nesta segunda-feira, porque o Fluminense ali é o sétimo colocado, o primeiro fora, né, do G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Vitória, 17º, 28 pontos, joga hoje com o Santos fora de casa. O Santos é o 16º, 31 pontos, é confronto aí diretaço. Fortaleza, o 18º, 24 pontos. Juventude, o 19º, 23. Sport, o Lanterna, com apenas 17 pontos conquistados. O Cruzeiro que inicia a preparação para esse jogo diante do Palmeiras somente amanhã à tarde. É quando tem a reapresentação na Toca da Raposa 2. A segunda-feira ainda será de folga. O Leonardo Jardim falou sobre a campanha do Cruzeiro no retorno e realmente é um ponto interessante para a gente avaliar, porque Flamengo e Palmeiras, eles vêm com uma campanha muito acima da média, né? Então, quando você pega o retorno, o Cruzeiro tem 19 pontos. O Palmeiras fez 22 no retorno, segundo dados aí da UFMG. O Flamengo 21, o Mirassol 20 e o Cruzeiro 19. Mostra aí que a campanha ainda segue muito positiva, né? No retorno, o Cruzeiro em 10 jogos venceu 5, empatou 4 e perdeu apenas um jogo, que foi aquele para a equipe do Vasco. Mas quem sabe no domingo o Cruzeiro melhore ainda mais esse retrospecto diante da equipe do Palmeiras. Aí é jogo dificílimo. O Cruzeiro que, com a vitória diante da equipe do Fortaleza, chegou aos 35 pontos como mandante, hein? Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo e o Mirassol, todos em 15 jogos, com 35 pontos, atuando como mandante. Aí fora de casa, o Cruzeiro fica atrás de Flamengo, que fez 26 pontos em 13 jogos, Palmeiras fez 26 pontos em 13 jogos, o Botafogo 21 pontos em 15 jogos e o Cruzeiro fez 21 pontos em 14 jogos. É o quarto melhor visitante e vai encarar aí o Palmeiras, que também está entre os melhores mandantes. A expectativa de um grande jogo no domingo à noite, lá no Allianz Parque, em São Paulo,
e estaremos lá para contar essa história. Por falar no jogo no Allianz Parque, quem quiser comprar ingresso terá aí a torcida do Cruzeiro, hein, marcando presença. E a venda de ingresso, ela será aí para o torcedor do Cruzeiro colocar ali, creio que uma carga aí de 2.000 torcedores. Os preços e como comprar, tem todos os detalhes lá no nosso centraldatoca.com.br. A torcida do Cruzeiro vai comprar os bilhetes pelo site de ingressos do Palmeiras, ingressospalmeiras.com.br. O valor, 120 a inteira, 60 a meia entrada. É importante fazer o cadastramento facial, então quem quiser comprar, a venda já está disponível para o torcedor do Cruzeiro. Segunda-feira, então, de folga, retomada dos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa 2. Começando com o duelo da rodada, o Flamengo derrotou a equipe do Palmeiras 3-2. Foi um grande jogo no Maracanã e com isso o Palmeiras ainda segue na liderança, dividindo agora a liderança com o Flamengo. O Cruzeiro tem um jogo a mais em relação aos dois, mas diminuiu em 3 pontos a vantagem. O Palmeiras tem 61 pontos em 28 jogos. O Cruzeiro tem 56 em 29 jogos. O Flamengo também foi a 61 em 28 jogos. O Cruzeiro na terceira colocação, então, com 56 pontos ganhos, o time do técnico Leonardo Jardim. E na próxima rodada, o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, o Flamengo vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza. O detalhe é que os jogos de Flamengo e Palmeiras, no meio aí de jogos das semifinais da Copa Libertadores da América. Vamos acompanhar como será esta semana. O Cruzeiro de folga neste domingo, folga também na segunda-feira, e aí a retomada dos trabalhos na terça-feira na Toca da Raposa 2. Não perdeu ninguém por suspensão, o técnico Leonardo Jardim, e aí ele vai ter praticamente força máxima, à exceção os jogadores que já estão no departamento médico, e fica a possibilidade aí de ter também Luiz Sinisterra, que ao longo da semana vai fazer trabalhos com o grupo na Toca da Raposa 2. Uma situação que eu queria falar aqui é que muita gente vem comentando na internet, não sei de onde surgiu com sinceridade, que o Caio Jorge ele não joga no domingo diante do Palmeiras. Não sei se estavam esperando aí um julgamento antecipado, uma punição por causa do que aconteceu no clássico diante do Atlético Mineiro, mas a situação é a seguinte: o Caio Jorge cumpriu a suspensão pela expulsão e está totalmente liberado para voltar ao time. Não tem nenhum julgamento em pauta e nem deve entrar para ser julgado nesta semana. Não tem tempo hábil para isso. E mesmo que tivesse um julgamento e que ele fosse punido, teria a possibilidade aí de efeito suspensivo. Então, não tem possibilidade alguma do Caio Jorge ficar fora do jogo de domingo contra o Palmeiras. E quando ele for julgado, o Cruzeiro vai preparar toda a defesa aí para que o Caio Jorge não sofra mais punição além da expulsão que teve diante da equipe do Atlético Mineiro e por isso ficou fora no duelo contra a equipe do Fortaleza. Para a gente fechar, uma informação importante: Cauã Prats foi o jogador observado nesse sábado no Mineirão e eram representantes do Borussia Dortmund, da Alemanha. O Cauã Prats vem sendo aí muito assediado pelo mercado internacional. É um jovem de muito potencial, não existe nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro, mas de fato ele foi observado nesse jogo em que teve a chance como titular e correspondeu, pelo menos na minha opinião. Acho que ele fez um bom jogo, talvez até por causa desse nervosismo de ser observado por um grande clube do futebol europeu, tenha saído ali com cãibra, né? Aí é o mental também, mas gostei da atuação do Cauã Prats, substituiu bem
O outro jovem lateral do Cruzeiro, o Kaique, então foram representantes do Borussia Dortmund que acompanharam a partida no Mineirão, fazendo uma avaliação aí mais criteriosa sobre o que pode oferecer o jovem lateral Cauã Prati. À medida que ia tendo cada jogo ali da parte de cima da tabela, a vitória ia o resultado de sábado ele se tornava ainda mais importante, né? Impressionante, cara, amor, se a gente for lá na tabela e olhar, se o Cruzeiro não tivesse vencido o jogo, meu Deus do céu, que vitória importante, né? Sei da atuação, do desempenho e tudo. Até no sábado eu postei lá, falei, gente, eu quero só comemorar esses 3 pontos, esquecer o resto, porque, nosso Deus, eu quase tive um infarto ali, viu, Caramujo? Preciso me controlar aí, porque... Ai, papai do céu. Mas tamo aí, Caramujo. Imagina a semana, o que ia ser totalmente arrastado. E agora tamo aí de novo, na expectativa alta para domingo lá contra o Palmeiras. É isso. E a gente vamos até começar falando dessa questão de tabela aqui, só para quem eventualmente não captou tudo. O Cruzeiro está em terceiro lugar com 56 pontos, graças à vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, 3-2. Os dois ficaram encostadinhos ali com 61. Um ótimo número, por sinal, viu? Se eu fosse Palmeiras e Flamengo, ficavam nele paradinhos aí para ver se a gente chega. Cruzeiro com 56, 5 pontos atrás dos líderes. Então, o Palmeiras está à frente porque tem uma vitória a mais que o Flamengo, tá? Só para explicar o critério. Em quarto lugar, o Mirassol, que ganhou mais uma, 52 pontos, 4 atrás do Cruzeiro. E aí o primeiro time fora do G4, o Botafogo, que ganhou fora de casa do Ceará, 46 pontos. Sexto lugar, o Bahia, 46 pontos, também ganhou na rodada, inclusive ganhou não, né? Atropelou o Grêmio 4-0 aí do Bahia. E aí, em sétimo lugar, está o Fluminense com 41. O Fluminense joga hoje, tá? Então pode chegar a 44 pontos. O pessoal de baixo aí tá muito longe. Vamos até o sétimo lugar aí. A briga do Cruzeiro, a gente sabe, é G4, o Jardim falou na coletiva e tudo mais. Vocês têm mais esperança de alcançar os dois Ô, de Caramujo, cima? Oi? eu quero ver quantos pontos a gente abriu aí do 17º para ver se tem algum risco ainda, por favor. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Espera aí que eu vou... Vamos colocar aqui, ó. O 17º tá com 28 pontos. Entendi. Nós estamos com 56. Faltando... No caso do Vitória, faltam 30 pontos em disputa. Vitória pode chegar a 58 em Samuca. Então, que o Vitória cometa o crime nessa segunda para a gente ainda ficar bem atento aí a essa parte de baixo da tabela, viu, Caramujo? Hoje vai ter um Vitória e Santos, 9h30 da noite, que é interessante, viu? Porque se o Santos ganhar, ele abre distância do Vitória, inclusive joga o 15º para 16º. O 15º é esse aqui, ó. É esse aqui. E tem um Vasco e Fluminense legal, 19h30 também, concorrendo com o Loucos pelo Cruzeiro, e tem um Juventude Bragantino, que certamente é o jogo mais esperado da rodada. Bilhões de pessoas vão acompanhar essa partida. Mas a pergunta que eu ia fazer para vocês: 5 pontos de distância aí para o primeiro time, né? Melhor, para o Flamengo, que hoje é o segundo colocado. E a nossa vantagem para o Botafogo, 46 aí, ela é de 10 pontos. Se a gente considerar que o Bahia vai ganhar o jogo atrasado, 49. Seriam 7 pontos para o primeiro fora do G4. Qual que é o sentimento predominante? É a esperança de alcançar os dois de cima ou o temor de perder esse G4 ainda? Ou nenhum dos dois? São duas coisas que, na minha opinião, têm chances muito similares de acontecerem. Assim, tanto o Cruzeiro conseguir alcançar Palmeiras e Flamengo, sempre importante lembrar do aproveitamento de pontos. Olha lá, Cruzeiro 64% de aproveitamento, Palmeiras e Flamengo incríveis 72% com 28 jogos. É realmente muito impressionante, é difícil de alcançar esse aproveitamento, assim como é muito difícil para Bahia, Botafogo, até o próprio Mirassol, mas aí o Mirassol a gente exclui aqui porque pensando no G4, né? Pensando na turma que está tentando chegar no G4, Botafogo, Bahia e Fluminense. Muito difícil imaginar que essa turma vai conseguir chegar no aproveitamento de pontos do Cruzeiro. Teriam que
ser basicamente perfeitos e o Cruzeiro cair muito de rendimento. Assim como para o Cruzeiro chegar na liderança do campeonato, teria que ser basicamente perfeito e contar com tropeços em sequência de Palmeiras e Flamengo. Então, a verdade é que hoje o Cruzeiro está muito confortável dentro dessa terceira colocação. Se tivesse perdido, né, o Mirassol teria encostado, mas o Cruzeiro está muito, muito confortável na sua posição no G4, deve em breve confirmar sua vaga direta para a Libertadores, que é o primeiro objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, e aí, evidentemente, verificar se o campeonato vai nos fornecer algo a mais, algo além dessa classificação para a Libertadores. Tem ainda uma quantidade razoável de jogos, tudo pode acontecer, mas nesse momento não vejo o Cruzeiro fugindo muito de onde ele já está na tabela, não, Caramujo. Não dá para descuidar, né? Acho que todo cuidado é pouco. O Campeonato Brasileiro muitas vezes pode ser traiçoeiro. E nós não queremos passar por apuros aí, faltando poucas rodadas. E aí, o apuros que eu falo é não conseguir alcançar o objetivo de ficar entre os 4. Eu imagino que quando você olha para cima, quando você busca estar nas posições mais altas que o Cruzeiro hoje está, você automaticamente está mirando os melhores, se espelhando também nos melhores e querendo estar nessa briga na parte alta da tabela, né? E aí isso para mim é muito mais, ou melhor, muito menos complexo de acontecer do que deixar quem está atrás do Cruzeiro alcançar. E aí atrás eu nem conto o Mirassol, tá? Porque eu acho que o Mirassol está vivendo um momento realmente muito feliz. A próxima rodada o Cruzeiro tem um confronto direto e o Mirassol tem o Sport, né? O último colocado, acaba favorecendo também a rodada ao próprio Mirassol. Mas é aquilo, não dá para descuidar, mas é confortável, como disse a Rafa. A posição que o Cruzeiro ocupa é mérito daquilo que ele está construindo. É claro que a partir do momento que a gente conquista uma vitória em cima do Palmeiras, na próxima rodada, as coisas tendem a aumentar ainda mais essa questão de briga pelo título. Mas me deixa confortável em saber que a partir do momento que você mira os times que estão acima, você está mais próximo também das vitórias e mais próximo do objetivo na temporada. Eu acho que eu vou na mesma linha ali da Rafa. Acho que a probabilidade dessas coisas acontecerem, elas são parecidas. Mas é importante que o Cruzeiro tenha agora ciência de que não dá para não dá para o Cruzeiro fazer o que fez nas últimas, se a gente tira o jogo do Fortaleza, nas últimas 4 rodadas ali. O Cruzeiro vai ter que entender que a parte mais importante da temporada é ficar mais atento, não perder pontos bobos. E aí a gente já pode começar, daqui a pouco a gente vai entrar sobre a análise do jogo contra o Fortaleza. Independente do que foi o jogo, era um jogo onde o Cruzeiro tinha que fazer o que fez, não podia perder esses pontos. E aí o desempenho ele acaba ficando em segundo plano, respeitando a instituição que tem do outro lado. Mas o Fortaleza é uma equipe da zona de rebaixamento, é uma equipe que tinha uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não podia se dar ao luxo de não sair vencedor desse confronto. Então fez o que tinha que ser feito. A partir de agora, eu acho que é trabalhar naquela ideia de jogo a jogo. Eu cheguei a comentar isso com o Valu lá no off, na nossa transmissão. O Mirassol hoje é o único time no Campeonato Brasileiro com o objetivo alcançado. A ideia do Mirassol sempre foi permanecer na primeira divisão, e isso, inclusive, foi falado até por um dos jogadores deles, né, o Chico da Costa. Então, hoje, o Mirassol joga no Campeonato Brasileiro meio que sem peso. O que acontecer para o Mirassol é muito bom, seja Libertadores, Copa Sul-Americana, etc. Então, o Cruzeiro não tem, para mim, que se preocupar assim tanto com o Mirassol. Mas esses dois times que o Caramujo citou aí, né, Bahia e Botafogo, são equipes que o Cruzeiro tem que estar sempre ali acompanhando, mas fazendo o seu. Essa rodada, para mim, ela diz muita coisa no sentido de o Cruzeiro fez a sua parte, o que aconteceu com os outros não nos importa tanto. Então, se o Cruzeiro seguir fazendo a parte dele, acho que é o que vai nos colocar ali no nosso objetivo. A gente está próximo disso, que é se manter ali na zona de Libertadores, uma classificação direta para Libertadores. Até tenho visto muita gente falando sobre a possibilidade ali de G5, etc e tal, mas acho que o Cruzeiro não tem que ficar pensando nisso. O Cruzeiro tem que pensar em seguir no top 4. E aí depois, se aparecer essa questão de G5, não nos importa.
É isso, é que não dá para ficar contando com a sorte, né? O Alan Brito até falou aqui que o Fluminense tem 2 jogos a menos. É verdade, é que o Fluminense ainda está um pouco distante, né? Se o Fluminense ganhar os seus jogos a menos aqui, ele está com 41. Ele bateria 47 pontos, né? Com os 2 jogos a menos, o Cruzeiro tem 56. É uma diferença de 9. Mas é claro que a gente tem que ficar de butuca aí com o Fluminense, que contra o Juventude, por exemplo, pô, nossa, que incrível, ganhou na última bola. O Fluminense não jogou bem com a Juventude, viu, gente? Ganhou na última bola, assim, de uma maneira, aquela vitória na marra, né? Como o Cruzeiro conquistou contra o Fortaleza também, a gente já vai falar bastante sobre isso. O Ô, Luiz Foster. Caramuru, Oi. só acrescentando aí ao que os amigos disseram, né? O Cruzeiro precisava acabar com essa sequência aí, e como eu disse aí na abertura, se fosse um empate, hoje a gente já estaria aqui fazendo o cálculo ali bem para baixo, né? Tem a chance de virar G5, né? Caso Palmeiras ou Flamengo aí, um dos dois levando a Copa Libertadores, vira G5, né? Aí é que a chance aumenta ainda mais dessa vaga direta. Agora, tem que ver o jogo do meio de semana aí, Bahia Internacional, que aí o Bahia iguala ali o número de jogos, e para cima, véio, ainda eu tô naquela, desde lá atrás, quando eu falei dos 6 jogos, depois 3, eu falei, ó, se fizer 7 em 9, acho difícil dar alguma coisa, aí vai depender do jogo do Flamengo com o Fortaleza, né? Porque se a gente considerar ali, ó, o Cruzeiro vence o Palmeiras lá em São Paulo, vai para 59, e o Flamengo derrota o Fortaleza, ele ainda vai ter 5 pontos e um jogo a menos, né? E o jogo a menos é com o Sport. Então, acho que 8 pontos aí nessa altura do campeonato, faltando 8 rodadas, né? Uhum. 8 em 24, é praticamente impossível de você tirar 8 pontos em 8 jogos, né? Tem que ser assim, tudo muito perfeito, porque eles calculam até uma média que às vezes você consegue tirar 1 ponto por rodada, né? Na média. Então, passam 3 rodadas, você diminui 3 pontos. Você continuar fazendo uma grande campanha, né? O problema maior para o Cruzeiro hoje, infelizmente, o Cruzeiro está quase naquela média de 2 pontos por rodada. 29 jogos, 58 pontos. Se tivesse na média, para alcançar os 76, e não tivemos nenhum vice-campeão com 76 pontos até hoje. E esse ano eu estou achando que vai ter. Pela primeira vez, né? Na nossa vez aí, infelizmente acontece isso. Porque a campanha do Palmeiras e a campanha do Flamengo está muito acima. Considerando essa média aí, eles têm 5 pontos a mais, né? 28 vezes 2, 56, estão com 61. Então, é campanha absurda que esses dois times vêm fazendo. Para sonhar mesmo lá em cima, a gente teria que vencer o Palmeiras e o Flamengo não derrotar o Fortaleza. E ainda seguir nos 8 jogos que vão restar, você vai ter que fazer aí 21 pontos ou mais, né? 20, 21, vai ter que ser uma campanha muito absurda, mas vamos lá, eu acho que o Cruzeiro tem que continuar com esse foco aí de pensar em garantir essa vaga logo no G4 e vamos para cima. É isso, e você falou aí, né? Imagina se toma um empate, o Cruzeiro com 54 pontos agora, tirando o nosso chat que estaria um tanto quanto agressivo, mas com 54 pontos aí, o Mirassol ia estar a 2, o Botafogo a 6, o Bahia potencialmente muito mais próximo. Gente, essa vitória sobre o Fortaleza, ela não foi bonita, mas ela tem que ser muito valorizada. Prepare-se, torcedor, porque o que está prestes a ser revelado vai abalar as estruturas do futebol brasileiro e incendiar as conversas nos bastidores da Série A. Uma movimentação surpreendente, envolvendo um nome de peso, um verdadeiro craque com história no futebol europeu e com raízes profundas no Brasil,
está provocando reações em cadeia dentro e fora dos gramados. É algo que promete mexer com o coração da torcida celeste e colocar o Cruzeiro no centro das atenções do mercado da bola, em um momento crucial da temporada em que cada decisão pode definir o rumo de 2026. O que vem sendo articulado nos bastidores é grandioso. Envolve cifras milionárias e o desejo de um retorno que, se concretizado, pode reacender um capítulo glorioso da carreira de um jogador conhecido por sua potência, técnica e poder de decisão. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. E claro, se você quer continuar recebendo as informações mais quentes e exclusivas sobre o Cruzeiro, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe seu like para não perder nenhum detalhe do que está acontecendo. Porque a notícia de hoje não é apenas sobre uma possível contratação, é sobre um movimento estratégico que pode mudar completamente o patamar da Raposa e colocar o time de Leonardo Jardim em outro nível dentro do futebol brasileiro e até mesmo sul-americano. Os bastidores do Cruzeiro fervem. E dentro da Toca da Raposa, o clima é de absoluta confiança. As movimentações de Pedro Lourenço, dono da SAF, têm mostrado que o clube quer mais do que apenas disputar a Série A. Quer lutar por títulos e montar um elenco à altura da grandeza da camisa azul. Há uma sensação clara de que algo grande está por vir, e os olhos da torcida começam a brilhar à medida que os rumores de contratações de impacto ganham força. O planejamento para 2026 está sendo traçado com cuidado, e cada peça que entra nessa engrenagem tem uma função estratégica. E é justamente nesse contexto que o nome de Anderson Talisca surge como o grande alvo da vez. O atacante, atualmente no Fenerbahçe da Turquia, vem sendo observado de perto por 4 gigantes do futebol: Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e o FC Porto de Portugal. Aos 31 anos, Talisca tem experiência, talento e uma trajetória que mistura técnica refinada com faro de gol. Revelado pelo Bahia, o jogador já expressou mais de uma vez o desejo de retornar ao Brasil, mas dessa vez a história pode tomar um rumo diferente. O Cruzeiro, com sua nova fase de investimentos e reestruturação, surge como um dos destinos mais possíveis e ambiciosos para o atacante. Nos bastidores, o interesse celeste em Talisca não é de agora. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, é um admirador do futebol do meia-atacante e acredita que ele se encaixaria perfeitamente no esquema ofensivo que vem sendo trabalhado para o próximo ano. A diretoria entende que um jogador do nível de Talisca poderia elevar o patamar técnico do elenco, criando uma referência no meio-campo e no ataque capaz de desequilibrar partidas decisivas. Além disso, o nome de Talisca tem peso, e trazer um jogador desse porte representaria um impacto direto na motivação do elenco e no entusiasmo da torcida. O valor de mercado do jogador gira em torno de 8 milhões de euros, o que equivale a cerca de 48 milhões de reais. Apesar da cifra alta, o Cruzeiro não descarta a possibilidade de uma negociação inteligente que envolva parceiros comerciais e estratégias financeiras para viabilizar a chegada do craque. Pedro Lourenço já demonstrou mais de uma vez que está disposto a investir forte quando o alvo é estratégico e capaz de gerar retorno esportivo e de marketing. E, convenhamos, Talisca é um nome que mexe com qualquer torcida. O momento do jogador no Fenerbahçe também favorece essa movimentação. Talisca soma 12 jogos, 3 gols e 1 assistência em 2025. Números que, embora sólidos, não refletem o auge do atleta. O jogador quer mais protagonismo e busca um projeto esportivo em que possa ser a principal estrela. Nesse sentido, o Cruzeiro aparece como o cenário ideal. Um time em reconstrução, mas com ambição,
torcida apaixonada e um técnico que preza pela ofensividade e pela liberdade criativa dos seus jogadores. Flamengo e Fluminense, por outro lado, também observam atentamente a situação, mas os dois clubes cariocas enfrentam obstáculos internos para avançar. O Flamengo ainda precisa ajustar sua folha salarial e lidar com saídas importantes, enquanto o Fluminense passa por um processo de reformulação após resultados abaixo das expectativas. Já o FC Porto acompanha com cautela, tentando entender se Talisca realmente pretende deixar o futebol turco e voltar ao continente europeu ou se dessa vez o retorno ao Brasil é uma decisão definitiva. Há quem diga dentro da Toca da Raposa que o Cruzeiro já iniciou contatos preliminares com o staff do jogador, sondando valores e possíveis condições para uma proposta oficial. As conversas estariam em estágio inicial, mas o interesse é considerado real e concreto. A ideia seria trazer Talisca para ser a grande estrela da equipe em 2026, formando uma dupla ofensiva poderosa com Matheus Pereira e dando ao torcedor celeste um ataque de respeito, capaz de brigar de igual para igual com qualquer equipe do país. Pedro Lourenço, com seu estilo reservado, prefere agir em silêncio, mas nos corredores do clube a movimentação é intensa. A equipe de análise de mercado do Cruzeiro já vem estudando o histórico recente do jogador, seu desempenho físico e as condições contratuais para entender se há possibilidade real de concretizar a transferência. A prioridade da diretoria é não cometer erros. O Cruzeiro quer contratar com inteligência e trazer jogadores que realmente agreguem ao projeto esportivo e financeiro da SAF. A torcida, por sua vez, já começa a sonhar. Nas redes sociais, o nome de Talisca tem circulado com força entre os cruzeirenses e a possibilidade de vê-lo vestindo o manto azul desperta empolgação. O torcedor sabe que, desde o retorno à elite, o clube vem crescendo passo a passo, mas que uma contratação desse porte seria um divisor de águas. O Cruzeiro quer se consolidar como protagonista da Série A e não apenas participar do campeonato. E Talisca pode ser a peça que faltava para que isso aconteça. Enquanto isso, o Bahia, clube formador do jogador, ainda não fez nenhuma sondagem concreta, embora Talisca já tenha declarado o desejo de um dia retornar ao tricolor baiano. O problema é que o momento do Bahia é outro. O clube está focado na briga pelo G4 do Brasileirão e tem confrontos importantes nas próximas rodadas contra o Vitória e o Grêmio. Com o orçamento controlado e uma estratégia de contratações mais contida, o Bahia dificilmente entrará na disputa caso os valores subam demais. Por outro lado, o Grêmio, que também procura um atacante experiente, aparece como um coadjuvante de luxo nessa corrida. O clube gaúcho monitora a situação, mas reconhece que seria difícil competir financeiramente com o Cruzeiro ou com o Flamengo. A prioridade gremista é encontrar um nome de impacto, mas dentro de uma faixa de custo mais realista. Assim, a disputa tende a se concentrar entre Cruzeiro, Flamengo e o FC Porto, com o Fluminense correndo por fora. Leonardo Jardim, ciente do tamanho da oportunidade, já teria dado sinal verde para que a diretoria avance nas negociações, caso os números se encaixem dentro do planejamento. O técnico entende que um jogador com o perfil de Talisca pode ser o diferencial em partidas de alto nível, especialmente em competições de mata-mata. O Cruzeiro quer ir além do Brasileirão e mirar também na Copa do Brasil e em uma possível vaga na Libertadores. E para isso precisa de nomes que decidam. O ambiente dentro da Toca da Raposa é de otimismo absoluto, algo que há muito tempo não se via com tanta intensidade nos corredores do Cruzeiro. Jogadores, comissão técnica e funcionários respiram um ar de confiança e união, resultado direto da gestão firme e estratégica de Pedro Lourenço à frente da SAF.
O dono da Operação Celeste tem demonstrado uma visão moderna e profissional, investindo não apenas em contratações pontuais, mas em toda a estrutura do clube. Os centros de treinamento estão sendo constantemente modernizados. O departamento médico ganhou novos equipamentos de última geração e até os processos internos de análise de desempenho foram reformulados. Essa transformação silenciosa, mas consistente, tem sido percebida nos resultados dentro de campo e principalmente na postura dos atletas, que hoje vestem a camisa estrelada com um sentimento renovado de orgulho e pertencimento. Cada jogador sabe que está participando de algo maior. A reconstrução de uma das maiores instituições do futebol brasileiro. Enquanto os contatos seguem acontecendo nos bastidores, o torcedor fica em expectativa máxima. Será que Talisca vai desembarcar em Belo Horizonte para vestir a camisa azul e escrever um novo capítulo na sua carreira? Será que o Cruzeiro vai conseguir superar a concorrência e dar mais esse presente para a nação celeste? As próximas semanas prometem ser agitadas e tudo indica que algo importante está prestes a acontecer. Agora queremos saber de você, torcedor cruzeirense. O que achou dessa possível chegada de Anderson Talisca à Toca da Raposa? Acredita que ele seria o grande nome para levar o Cruzeiro ao topo novamente? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe sua visão sobre esse movimento e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece com o maior de Minas, porque o que vem por aí pode marcar uma nova história no Cruzeiro Esporte Clube.